Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Que bom que estão aqui na casa de Deus para começar a semana. Hoje a gente tem aqui o Vinícius Morante, nosso ancião, jovem, né? Tá sempre ajudando a gente, também quando temos as séries, as semanas de oração. E hoje ele vai pregar sobre o quarto tema da nossa série, que é Deus o Filho. Tema especial, né? Vinícius é um servo consagrado de Deus e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do que ele vai nos ensinar hoje, tá bom? A gente vai fazer uma oração agora, eu vou ajoelhar aqui com o Vinícius, vocês podem ficar do jeito que vocês estão. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais esta oportunidade de estarmos aqui na Tua casa de oração. Senhor Deus, hoje nós temos um tema muito importante a tratar. Temos palavras importantes que o Vinícius vai nos falar através do Santo Espírito. Por favor, abra o coração de cada um aqui na igreja e de cada um que também assiste pelo YouTube. Senhor Deus, abençoe o Vinícius, que as palavras que saírem da boca dele sejam, na verdade, proferidas pelo Senhor. E que a Tua bênção recaia sobre todos nós. Senhor Deus, por favor, purifica-nos, perdoa os nossos pecados e nos protege para o início dessa nova semana. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, tudo bem? Aqui tá bom, né? A gente ouve o barulhinho da chuva. Que bom que você veio aqui, que bom que você tá assistindo. Eu mandei o link para várias pessoas, vários amigos, pessoas da minha família. Então, uma boa noite a todos. E eu fico feliz por você estar aqui e por você estar assistindo também. Como o Matheus disse, o sermão de hoje ele vai falar sobre o Filho de Deus. Então, conforme já foi dito também na introdução, a gente está numa série de estudos sobre temas que são, digamos que centrais da Bíblia, que a gente chama de talvez doutrinas. Claro que esses temas, essas doutrinas foram organizadas de forma didática. O principal fundamento de tudo isso continua sendo a Bíblia, mas para que a gente consiga entender melhor. Então, relembrando o primeiro tema, a gente estudou sobre a Bíblia, foi com o pastor Branga. O segundo tema foi sobre a Trindade, com o Matheus que estava aqui comigo. O terceiro tema foi sobre Deus Pai, com o Tiago, que foi o último tema, e hoje vai ser sobre Deus Filho. A música que foi cantada aqui, a música tema, pelo Christian, ela fala sobre as razões para crer. E a Bíblia fala que a gente tem que saber dar a razão da nossa fé. E eu pergunto para você e para mim também, eu sei a razão da minha fé? Você sabe a razão não só da sua fé, mas assim, a razão das coisas que você faz? Por exemplo, você sabe o motivo pelo qual você trabalha? E eu espero que você não responda para mim que é só para pagar as contas. Você sabe o motivo pelo qual você estuda? Espero também que não seja só para passar no vestibular, no concurso, alguma coisa do tipo. A nossa razão, ela não deve ser rasa. Deve ter ali, deve estar toda embasada. E a razão da tua fé, você sabe? É sobre um pontinho dessa razão que a gente vai estudar hoje. Eu não sei o que você acredita. Parto do pressuposto de que você acredita na Bíblia, assim como eu, mas se você não acredita na Bíblia, não tem problema. Essa mensagem também é para você. Graças a Deus por isso. Se você não acredita em Deus, não tem problema também. Essa mensagem também é para você. Mas, como a gente está aqui, o fundamento dessa mensagem vai ser a própria Bíblia. E nós vamos estudar sobre Jesus, o Filho de Deus, na Bíblia. Desde o começo
até o final, a gente vai olhar a atuação de Jesus na história de acordo com o que está aqui na Palavra de Deus, certo? Vamos começar? A Bíblia fala, e eu acredito que, lembro que o Mateus falou isso no segundo sermão sobre a Trindade, lá no capítulo 1 de Gênesis, no verso 27, que ali a gente vê as 3 pessoas da Trindade presentes. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aqui, por quê? Ele usa ali a primeira pessoa do plural. Gênesis 1, 27 fala assim, criou... Verso 26, perdão. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e aí por diante. Então ele usa ali, façamos. Ali já nos primeiros versos ele fala que o Espírito de Deus parava sobre as águas. E ele fala lá no verso 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então a gente já vê aqui a pessoa de Jesus passando aqui pelo primeiro capítulo da Bíblia. Vem o segundo capítulo, continua ali a criação, fala da criação do homem, da mulher, e o terceiro capítulo começa a tragédia, que foi a queda do homem, que foi o momento que ele começou a pecar. E o terceiro capítulo, ele começa ali, aqui na minha Bíblia está justamente dessa forma, aqui é o subtítulo, a queda do homem, que ele mostra que Eva e Adão foram enganados ali pela serpente, que foi usado por Satanás. Só que ele foi proferida ali uma profecia. Deus aí depois saiu em busca do ser humano. Lembra da história? Já foi lida aqui nas últimas séries. Fala que eles se esconderam. Fala que Deus ele foi lá e perguntou, onde você está? Por que está acontecendo que você está se escondendo? E a gente chega ali e daí Deus ele começa a falar, você não vai ficar mais no jardim não. Você vai colher agora, você vai ter que plantar na terra e vai ser difícil, falou para Adão. Falou para Eva, você vai dar à luz com muita dor. E ali, mas ele não foi só desgraça, ele colocou ali uma profecia, uma bênção, um plano. E o verso 15, capítulo 3, verso 15, diz assim, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E aqui tem o plano, a promessa de que viria o quê? Um descendente de Eva, que teria inimizade ali contra a serpente para sempre. Mas a serpente o quê? Ia ferir o calcanhar dele. Então viria alguém de Eva que seria o libertador, o nosso libertador do pecado. E ali começou a corrida. Veio o primeiro filho, pensaram que era ele. Veio o segundo de Eva, pensaram que era ele. E assim sucessivamente. E a Bíblia continua falando sobre essas profecias. Mais uma coisa sobre o plano da salvação. A Bíblia fala que esse plano da salvação foi instituído antes da fundação do mundo. Mas você pensa assim, mas por que um plano antes da salvação do mundo, sendo que não existia pecado ainda? Porque nós somos criados com o quê? Com um elemento chave numa relação de amor. Qual vocês acham que é? Liberdade. Não sei se alguém falou, que daqui eu não ouço. Liberdade. Então eles tinham a liberdade. Deus ele sabia, ele falou assim, eu estou te criando, eu estou te fazendo perfeito, eu estou te dando jardim, eu estou me oferecendo para você, porque eles tinham ali contato com Deus. Mas Deus sabia que se eles quisessem, poderiam rejeitar aquilo tudo. Mas Deus, em sua grande misericórdia, falou, eles podem rejeitar isso tudo, mas se quiserem, terão uma segunda chance. E é sobre isso que a gente vai ler agora. 1 Pedro, vamos lá, mais lá para o final da Bíblia agora. 1 Pedro 1, verso 19 e verso 20. Segura a tua Bíblia aí que a gente vai ler bastante hoje. 1 Pedro 1, 19 e 20. Se você não está com a sua Bíblia, está aparecendo aqui na tela. Acho que não está muito grande, mas talvez dê para enxergar. 1 Pedro 1, 19 e 20. Diz assim: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Antes da fundação do mundo, Jesus já tinha se oferecido, caso necessário, como cordeiro que ia se entregar pela salvação da humanidade.
Graças a Deus. Muitas vezes, quando a gente erra, a gente é abandonado aqui na terra. Muitas vezes, quando a gente erra, a gente não tem uma segunda chance. Com Deus é diferente. Com Deus foi diferente. Ele oferece isso para nós, essa segunda chance. Ofereceu desde a criação do mundo. E a história continua. Mais à frente, a gente vê ali, aconteceu todas aquelas histórias do Gênesis, e depois vem o Êxodo, que já eles eram o quê? Escravos lá no Egito, aconteceu tudo aquilo. E ali foi levantado Moisés, que era o líder do povo, para retirar o povo lá do Egito, para que eles pudessem adorar a Deus no deserto. E chegou um momento que Deus ele falou assim: Moisés, eu não quero só falar com você não, eu quero habitar no meio de vocês. E ele falou assim: faça uma casa, um santuário, para que eu more no meio de vocês. Isso está escrito lá no livro de Êxodo, capítulo 25, no verso 8. Êxodo, capítulo 25, verso 8. Êxodo, segundo livro da Bíblia, lá no comecinho, 25, verso 8. Diz assim: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio de vós, no meio deles, no meio de vocês. Deus ele falou para eles. E lá em Hebreus, olha bem, isso é uma promessa de que o santuário seria o quê? Um símbolo. E olha só, vamos ler o verso 9 também. Êxodo 25, verso 9. Diz assim: segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Nos capítulos seguintes, ele vai falar ali como que era para fazer ali o santuário. E até o 36, 37, 39, 40. Ali no livro de Levítico, ele vai explicando como que funcionaria o quê? O sacrifício. Porque o santuário, se você não sabe, ou se você que está ouvindo a gente não ouviu falar do santuário, era o quê? Era ali um local, uma casa. Você pode pesquisar aí na internet, santuário. Você vai ver lá mais ou menos como que é. E ali o que eles faziam? Eles ofereciam sacrifícios. E eles pegavam ali um cordeiro, em síntese. É claro que isso acontecia de várias outras formas, mas de maneira geral. Eles pegavam um cordeiro, quando alguém cometia um pecado, ia lá e sacrificava o cordeiro. Mas esse cordeiro era um símbolo. Não era o cordeiro que expiava o pecado do povo, limpava o pecado da pessoa. Era um símbolo de quem? Um símbolo daquele que foi prometido desde lá do Gênesis, no capítulo 3, verso 15. Um símbolo do descendente, que acabaria com a serpente, que era um símbolo de Satanás. Compreende? Então, esse símbolo que era o cordeiro, ele apontava para quem? Para Jesus. Então, pensa bem. Eu cometo um pecado. Agora eu vou lembrar. Eu vou pegar aquele cordeiro ali, perfeito. Sem mancha, sem defeito. E vou lá, e ali ele vai ser morto. Quem que eu estou matando ali, simbolicamente? O próprio Jesus. Então era uma profecia do que iria acontecer no futuro. E olha só, o livro de Jesus foi escrito mais ou menos em 1450 a.C. E essa profecia ela se cumpriu. Jesus ele foi oferecido, e a gente vai ver, como um sacrifício. Continuando. Passou ali toda a história do Antigo Testamento. E a gente viu lá que quando Jesus ele veio, teve alguém que anunciou a Jesus. Era parente dele. Vocês lembram quem que era? João Batista, isso mesmo. Lá no livro de João, no capítulo 1, verso 29, vocês sabem esse verso com certeza. Diz assim, João capítulo 1, verso 29, vai falar sobre essa questão do cordeiro. Vamos ver para quem que ele vai apontar esse cordeiro. Diz assim, João capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem que era o cordeiro que foi falado lá em 1450 a.C.? O próprio Jesus. João Batista estava confirmando. Sabe aquele que vocês estão oferecendo lá o sacrifício? Sabe esse cordeiro que você está levando? Esse aí, é o símbolo. Aquilo lá é um símbolo do que é o verdadeiro. Esse aqui é o verdadeiro. Que vai se oferecer por você. Ele é o cordeiro que vai ser morto, para que você tenha essa segunda chance. A Bíblia também fala de outra profecia sobre Jesus, que era do local do nascimento dele. A própria cidade foi dita.
Isso está lá no livro de Miqueias, capítulo 5, no verso 2. Miqueias é lá no final do Antigo Testamento. Miqueias, capítulo 5, verso 2. Miqueias, capítulo 5, verso 2. Diz assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos e desde os dias da eternidade. Quem é que teve uma origem desde os tempos antigos e desde toda a eternidade? Que ia sair ali de Belém? O próprio Deus Filho, o próprio Jesus. Então, veja bem. O livro de Miqueias foi escrito mais ou menos de 740 a 697 a.C. Foi cumprido ou não foi? Onde que foi que Jesus nasceu? Não foi Belém? Foi Belém. Cumpriu a profecia. Próxima profecia. Foi nascido de quem? Jesus ele ia descer de paraquedas do céu? Ou era no jatinho? Como que era? Ia nascer como? A Bíblia fala que ele ia ser nascido de quê? De uma mulher. E isso também foi profetizado lá em Isaías. Abra a tua Bíblia lá em Isaías, no capítulo 7, no verso 14. Eu estou lendo bem rápido aqui por conta do tempo, mas você pode anotar a passagem e conferir na sua Bíblia depois. Isaías capítulo 7, no verso 14, diz assim: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então ia sair de quem? De quem Jesus nasceu? Não foi de Maria? Maria não era virgem, e a gente vê lá toda a história, lá em Mateus, nos Evangelhos. O livro de Isaías foi escrito um pouco depois de 740 anos de Cristo. Cumpriu ou não cumpriu a profecia sobre Jesus? Mais uma vez. Mais uma profecia. Penúltima aqui, para a gente... Antepenúltima, para a gente terminar essa sessão das profecias. A Bíblia fala que Jesus ele seria rejeitado. Veja bem, o ministério de Jesus ele durou ali 3 anos e meio. Ele curou, fez milagre, ele tinha domínio sobre o mar, ele multiplicou pães e peixes, ele transformou a vida das pessoas. E o que fizeram com ele no final? Pregaram ele numa cruz. O que o próprio povo que deveria pregar sobre ele fazia? Tentava encurralar ele a todo momento, tinha um ódio de Jesus. Mas isso já estava profetizado. Abre a tua Bíblia, no livro de Isaías, no capítulo 53. Essa é uma passagem conhecida. Isaías capítulo 53, do verso 1 em diante. Diz assim: Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Se cumpriu ou não se cumpriu? Foi rejeitado, desprezado, foi morto sem abrir a boca. Jesus ele tinha o poder de clamar ao céu, ele tinha o poder de acabar com todo mundo na hora que estavam pregando ele numa cruz, mas ele não fez isso. Porque ele sabia, ele tinha um foco, ele tinha um objetivo, ele sabia que a missão dele era aquela. E ele não podia deixar de cumprir, para que eu e você tivéssemos essa segunda chance.
a história continua. E no livro de Daniel, a gente vê uma profecia que fala da data que ele seria ungido, batizado, e a data que ele morreria. Isso está no livro de Daniel. Abra a tua Bíblia. Daniel, no capítulo 9. E eu lembro que quando eu era adolescente, eu pensava assim, eu acho que eu nunca vou conseguir entender essa profecia. Até hoje eu estudo ela. Não sei se eu ainda entendi por completo, mas a gente vai repassar ela juntos. Daniel, capítulo 9, verso 24 em diante. Verso 24, 25 e 27. Daniel, capítulo 9, esse é importante que a gente leia junto, para que a gente consiga analisar todos os detalhes. Verso 24, 25 e 27, vamos lá. Diz o verso 24, sobre as datas. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade. Quem quer expiar a iniquidade? Estão observando de quem está falando? Para trazer a justiça eterna, olha só, mais essa característica, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Verso 25, sabe e entende, folha de 70 semanas, 7 dias cada semana, vamos calcular junto aqui a cada parte, 490 dias, um dia na profecia é quanto? De acordo com lá com o que está em números, 1 ano, então a gente tem aqui 490 anos, e ele vai explicar agora onde que começa, e onde que para, e onde que termina. Verso 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe 7 semanas, e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Agora o verso 27, olha o que Jesus ia fazer. Na meia semana que ele ia viver, ele fará firme aliança com muitos. Por 1 semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre as das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Pode passar, por favor, que a gente tem aqui uma imagem que vai explicar certinho essa linha do tempo. Então, lá falou 70 semanas. 70 semanas, vamos repetir. Cada semana 7 dias, 490 dias. De acordo com a profecia, cada dia equivale a 1 ano, 490 anos. Aí ele falou, quando que começa a contar esses 490 anos? Quando, olha lá, sair a ordem para construção, reedificação de Jerusalém. Quando foi isso? 457, certo? Então, esses 490 anos começariam em 457, antes de Cristo. Aí ele fala assim, que demoraria 1 semana para que isso acontecesse. E realmente foi assim. Olha lá o segundo marco, 408, 49 anos para que Jerusalém fosse reconstruída. Ok? Muita conta, né? Vamos lá. Próximo. Aí ele falou que viria mais 62 semanas. Vezes 7, é o tanto de anos que ia passar. E aconteceu o quê? Jesus ia o quê? Ser ungido, que foi parar lá quando? 27 depois de Cristo. Se você estudar a história, você vai ver que a data que Jesus ele foi batizado foi em 27 depois de Cristo. E daí ele fala assim, que ele ia fazer aliança com muitos. E que o ministério dele ia durar o quê? Metade de 1 semana. 1 semana, 7 dias. 7 dias, 7 anos. Metade de 7 anos, 3 anos e meio. Começou ali em 27, quando que ele morreu? 31 depois de Cristo. Veja bem, essa parte de Daniel já foi ali o primeiro ano, no capítulo 9, no verso 1, você descobre quando ele foi escrito. No primeiro ano de Dario. Isso aconteceu em 539. Então, há mais de 500 anos antes de Jesus nascer, a Bíblia já falava quando ele ia ser batizado e quando ele ia morrer. Se cumpriu perfeitamente. A história continua. E agora a gente vai para a última profecia sobre a vida de Jesus. E a Bíblia já falava como que ele seria o ministério, o que ele faria durante esses 3 anos e meio. Vimos que ele ia atuar durante 3 anos e meio. Mas o que ele ia fazer?
Isaías 61, verso 1 e 2. Vamos voltar um pouquinho, onde a gente estava, Isaías 61, 1 e 2. Isaías capítulo 61, verso 1 e 2. Diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. E aqui ele continua falando. Jesus fez ou não fez isso durante o ministério dele? Sabe o que mais enche meu coração quando eu leio esse verso? É que não se limitou aos 3 anos e meio. Esse mesmo Jesus continua fazendo isso até hoje. E Ele pode fazer isso na minha e na tua vida. Amém por isso? Jesus, Ele veio, Ele nasceu, Ele foi rejeitado, Ele morreu, Ele ressuscitou e a obra dele continua até hoje. E Ele continua, se você precisa de tudo isso aqui, você precisa dessa cura, Ele pode fazer isso por você. Você precisa do consolo, Ele pode fazer isso por você até hoje. Graças a Deus por isso, porque Jesus, Ele não abandona a gente. Não é porque Ele, em tese, saiu de cena aqui nessa terra que Ele deixou a gente abandonado. Antes dele morrer, Ele falou assim: eu não vou deixar você órfão, não. Eu estou indo lá para o céu, eu vou voltar para lá, mas eu estou enviando aqui o Consolador, o Espírito Santo, e Ele vai falar de mim. Daqui uns dias a gente vai ter a próxima série, o próximo tema da série é sobre o Espírito Santo. E a gente vocês vão ouvir que a obra do Espírito Santo é o quê? Estou dando spoiler já. Me perdoe quem vai pregar o próximo, eu não sei quem é. Conduz a Jesus, o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo não é falar dele, mas é falar de Jesus, é conduzir as pessoas a Jesus. A Bíblia fala que Ele vai guiar as pessoas na verdade, na justiça, e Ele vai convencer a gente do pecado, e Ele vai sempre encaminhar a gente a Jesus. Jesus, Ele continua de braços abertos para nós. Graças a Deus por isso, louvado seja Deus por isso. Mais uma pergunta, talvez a penúltima da noite, ou antepenúltima. Por que foi necessário que Jesus ele viesse como homem? Por que foi necessário que Jesus ele nascesse de uma virgem? Por que foi necessário que Ele sofresse tudo isso? Que Ele vivesse na pobreza? Que Ele talvez usasse de métodos talvez não convencionais para fazer ali propagar o ministério dele. Jesus não usou das redes sociais. Você pode pensar, na época não tinha, mas ele poderia criar, na época não poderia? Poderia. Mas ele não fez isso. Pelo contrário, ficou ali numa vila, não viajou muito, andou poucos quilômetros durante a vida dele toda, não tinha nenhum título, não era graduado, nem mestrado, nem doutorado. Olha só, a maioria das pessoas que seguiam ele também não tinha. Eram homens ignorantes, difícil de lidar a maioria deles, assim como eu, assim como muitos de vocês. Parece que Jesus ele faz umas tentativas fracassadas, né, humanamente falando, não parece? Por que ele fez tudo isso? Por que ele veio como homem tão suscetível às coisas ruins desse mundo? A Bíblia tem resposta para essa pergunta, graças a Deus. Primeiro, para que ele pudesse ser o quê? O nosso sacerdote. Lembra que a gente viu ali sobre o santuário? No santuário tinha um sacerdote que realizava ali aquela obra de levar o cordeiro, de fazer todo aquele serviço ali do santuário. Se você está aqui e se você está assistindo na internet e quer aprender mais sobre isso, você tem ali o teu QR Code. Coloca o teu celular e pede lá um estudo bíblico sobre isso. Se você quer aprender mais sobre isso, sobre o santuário e sobre o que a gente está falando aqui. Mas essa era a obra do sacerdote, de fazer ali o serviço do santuário. Mas a Bíblia fala que existe santuário no céu. E Jesus ele veio para que ele pudesse se identificar com a gente. Abra a tua Bíblia, lá no livro de Hebreus. A gente vai ficar bastante agora no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 4.
Hebreus capítulo 4. Vai falar um pouquinho sobre isso. Hebreus capítulo 4, verso 14. Hebreus capítulo 4, verso 14. Diz assim, encontraram? Hebreus capítulo 4, verso 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confiança. Então, quem que é o nosso sumo sacerdote? O próprio Jesus. E ele veio como homem para a gente se identificar com ele. Olha só, verso 15, explica mais um pouco. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quando você está com um dilema na tua vida, ou quando você fez alguma coisa errada, você precisa contar para alguém. Imagina essa situação. Para quem que você vai contar? Para alguém que vai te acolher. Melhor ainda, para alguém que talvez já passou por aquilo. Não é? Jesus, ele passou por isso para que a gente se identifique com tudo isso. Ele foi tentado. Ele não caiu em pecado, mas ele foi tentado. E ele fala assim, ó, eu me compadeço de você. Você pode se chegar a mim. E você pode se chegar a mim não é com medo não. Você pode chegar a mim com confiança. Você me busca em oração, você me busca pela palavra com confiança de que você pede e eu te atendo. De que você clama e eu te ouço. Esse é o Jesus que a Bíblia fala, esse é o Filho de Deus, que está aqui na Bíblia que a gente está falando sobre isso, sobre ele hoje. Segundo motivo, que é um desdobramento desse primeiro também, para que ele pudesse ser acessível e semelhante. E eu falei um pouquinho sobre isso, mas tem um outro verso, lá aqui em Hebreus também, que fala sobre isso. Hebreus capítulo 2, versos 6 e 7. Volta um pouquinho aí. Hebreus capítulo 2, versos 6 e 7. Diz assim: Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo, que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-um por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das suas mãos. Jesus o quê? Ele se rebaixou. Tem um verso, devo ter anotado aqui, mas eu não me recordo qual é, que fala ali que Deus, ele foi, talvez a gente lê daqui para frente, que ele foi feito o quê? Um pouquinho, a gente tem que olhar para Jesus e ver como ele se rebaixou. Ele deixou de lado a forma dele de Deus e ele veio como homem, para que a gente pudesse o quê? Ter acesso a ele. Teve uma vez que eu vi uma história, foi o pastor Rodrigo Silva, em um dos sermões dele. E ele falava assim, imagine um homem, que ele tinha um peixe. Quem aqui tem peixe? Já tive peixe quando era criança, morria todos, daí desisti. Chega essa época do inverno, né? Se não tem ali um aquecedorzinho, é terrível. E daí ele fala assim, mas o peixe, se você vai ali colocar ali a comida para ele, principalmente quando você vai ele limpar o aquário, o que ele faz? Ele, ó, não vou falar dar no pé porque ele não tem pé, mas ele foge. Ele foge ali da pessoa que está querendo fazer o bem para ele. Você vai limpar o aquário para que ele não morra. Você vai dar comida para ele, ele corre. E o que aconteceu com a gente? A gente é o peixe. E Deus é o cara que está querendo limpar a nossa vida. Adão, olha só, vamos fazer um cálculo aqui, é humano esse cálculo, mas olha só. Adão, ele pecou, cometeu um pecado, ele era perfeito, cometeu um pecado. Então eu imagino que a natureza dele era muito melhor que a minha, que já cometi vários e tenho muitos anos de pecado nas minhas costas. Ele cometeu um pecado e já começou a correr de Deus, imagina a gente. Então alguma coisa precisava ser feita. Então Jesus, ele veio para que a gente pudesse entender como era Deus, para que a gente pudesse parar de correr, para que a gente pudesse chegar com confiança em Deus. E a gente não precisa ficar com medo de Deus. A gente não precisa achar que Deus ele é o cara que vai, ao invés de limpar nosso aquário, que ele vai matar a gente na hora que ele vai limpar o aquário. Ele não vai fazer isso. Ele está te limpando e às vezes essa limpeza no teu coração, na tua vida, dói. Às vezes ele fala para você renunciar a algumas coisas que dói. Às vezes ele fala para você deixar algumas coisas de lado que vão contra a tua vontade, mas é para o teu bem. Você pensa que ele é o cara que está limpando a tua vida. Esse é o Filho de Deus. Esse é Jesus, que veio para que a gente pudesse se identificar com o Pai. E com ele também. Terceiro motivo. E aqui é claro que eu não vou
trazer todos os motivos de forma exaustiva, eu só coloquei aqui alguns para que a gente pudesse refletir. Para oferecer a sua vida em nosso favor. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus. Jesus, ele se ofereceu, mas o salário do pecado continua sendo a morte. Então imagine lá Jesus, ele sendo pregado, ele sendo cuspido, ele sendo açoitado, e no momento que ele está lá, e o céu está se escurecendo, quem é ele? A gente pode pensar, ele é o Filho de Deus. Não, ele não é o Filho, não é esse título que ele deve receber. Ele é o meu substituto, eu é que deveria estar sendo pregado, eu é que deveria estar sendo cuspido, eu é que deveria estar sendo rejeitado. Por quê? Porque eu pequei, mas não, ele foi lá e se colocou à nossa disposição como nosso substituto. Por esse motivo também, ele precisou vir como homem. Para a gente concluir, quarto motivo, para quê? Para ser o nosso exemplo. E a gente vai ler aqui no livro de Hebreus, no capítulo 12, do verso 1 a 3. Diz assim, Hebreus capítulo 12, verso 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-os de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Para que a gente tem que olhar? Para Jesus, o Filho de Deus. E o verso continua. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, ele tinha toda a alegria do mundo, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Você está cansado? Está difícil a caminhada cristã? Observe atentamente o que Jesus ele sofreu por mim e por você. Você precisa de um exemplo? Observe atentamente o que Jesus ensinou para mim e por você na Bíblia. Ele também precisou vir para quê? Para dar o exemplo para nós. Penúltima pergunta dessa noite. O que Jesus está fazendo agora? De acordo com a Bíblia, Jesus ele morreu, ressuscitou, alguns dias depois voltou para o céu. Mas a Bíblia fala, ele não tá parado lá. O que ele está fazendo? Hebreus ainda no capítulo 8, verso 1 e 2. Hebreus capítulo 8, verso 1 e 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. O que o sacerdote aqui na terra fazia? O trabalho o quê? Da intercessão. Jesus o quê? Ele é o nosso sacerdote. E ele está lá, aqui a Bíblia fala que ele está lá do lado de Deus, fazendo intercessão por mim e por você. Mais um verso para a gente falar sobre isso. Vai um pouquinho para frente, 1 João. 1 João, lá no finalzinho. 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, verso 1 e 2. 1 João, capítulo 2, verso 1 e 2. Diz assim: Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. E aqui, no capítulo 1, do verso 8, diz assim: se você diz que você não tem pecado nenhum, você está se enganando. E além de você estar se enganando, está mentindo. Fala aqui que a verdade não está em você. Porque todo mundo tem pecado. Todo mundo peca. Mas para todo mundo, Jesus ele está intercedendo junto ao Pai. Essa é uma garantia para todo mundo. Para mim, para você. Se você caiu uma vez, é para você. Se você caiu duas, continua sendo para você. Graças a Deus, a Bíblia não fala:
do tanto de pecado. Não fala em números. O que ela fala? O que ela pede? O que Deus ele pede? O quê? Um coração contrito. Um coração que entrega. Se você tropeçar, Jesus está lá, no céu, intercedendo por você. Como que o nosso substituto. Ele se ofereceu como nosso substituto. E é por isso que ele tem esse direito. Conquistou o direito na cruz do Calvário. E agora eu falei que era a penúltima pergunta e agora é a última. E eu faço uma pergunta que já foi feita por um dos discípulos. Diante de tudo que a gente já estudou aqui, para onde iremos nós? No livro de João, no capítulo 6 é bem extenso, tem 71 versos. Não vou ler todos. Diz assim, as primeiras partes eu não vou ler. Jesus estava conversando ali com os discípulos, com a multidão, e ele estava pregando, né? E ele falou assim no verso 47, na verdade eu te digo que se você crê em mim, você tem a vida eterna. E ele continua, Jesus ele usava de bastante metáfora, de bastante parábola. E ele fala assim, eu sou o pão da vida. E ele falou em outra ocasião, eu sou a água da vida. Então se você se alimenta de mim, e se você bebe de mim, você vai ter o quê? A vida eterna. Era isso que ele falava, não era? E ele estava falando mais ou menos sobre isso aqui também. Mas o que? Era uma coisa figurada. Como que a gente se alimenta de Deus? Estando perto dele, da palavra, da oração. É isso que Jesus estava querendo dizer. É a renúncia, é você se entregar. E daí, olha o verso 60. Daí muitos ali dos discípulos falam assim, Senhor, esse discurso é muito duro. Por quê? Porque você tem que renunciar a tudo. Quem que vai conseguir ouvir ele? Aí Jesus ele falou assim, está te escandalizando? Está te deixando perplexo? De boca aberta? Daí ele faz mais uma pergunta. Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O que aconteceria se você visse eu subindo lá para o céu? Jesus continua. Aí ele faz a pergunta que ele faz para mim e para você. Você quer se retirar? Você quer ir embora? Você quer deixar tudo isso que você aprendeu essa noite de lado? Você quer renunciar a esse sacrifício que eu já fiz tudo para você? Você quer deixar de lado esse sacrifício que eu já fiz para você? Você quer deixar de lado a salvação que eu estou te entregando de graça como um presente? Basta você aceitar? E aí Pedro respondeu, Senhor, para onde que eu vou? Para onde iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Queridos, essa é a pergunta que Jesus ele faz para mim e para você. Louvado seja Deus, se essa foi essa nossa resposta. Para onde que eu vou? Para onde você vai? Você acha que você vai encontrar a satisfação da tua vida no dinheiro que você tanto procura? Você está enganado. Você não vai encontrar. E eu posso falar isso para você, eu tenho certeza que um monte de gente aqui vai falar isso para você. Jesus ele já falou isso para você. Você sabe qual foi o tema que Jesus ele mais falou sobre na Bíblia? Foi sobre, nos evangelhos, foi sobre dinheiro. Se você acha que você vai encontrar a satisfação da tua vida no dinheiro, nos títulos, nas posses, no poder, você está enganado. E graças a Deus que você está ouvindo essa verdade hoje, porque tem tempo de você se arrepender e seguir a Jesus. E não ir embora, como foi o jovem rico. E não abandonar ali a Jesus porque você tem muitas posses ou porque você está querendo ter muitas posses. Graças a Deus que você está aqui, você está ouvindo, você vai ouvir. E você tem a oportunidade de abandonar tudo isso e seguir Jesus de todo o coração. E falar assim, Jesus, eu não tenho para onde ir, eu vou ficar com o Senhor. Porque o Senhor tem a vida eterna. O Senhor pode me satisfazer, o Senhor pode me dar a paz no coração que eu tanto procuro. O Senhor pode trazer de volta o sono que eu já não tenho mais. O Senhor pode trazer de volta a tranquilidade que eu não tenho mais no meio dessa vida de angústia. Para onde que a gente vai? Só Deus tem a palavra da vida eterna. Que a gente possa aceitar esse Deus essa noite. Esse é o meu desejo para mim e para você. Amém. Em suas mãos se achava ternura.
Em suas mãos repousava o perdão, o seu olhar de amor fazia qualquer pecador se arrepender. Ele levava consigo a vida, de suas vestes brotava o poder, veio trazer a paz, curar a dor e salvar a quem o negou. Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamar, fez o surdo ouvir e o mudo falar, fez o morto se levantar, e quem aceitasse o seu favor herdaria o seu amor. Ele veio morrer para ser o nosso Salvador. Ele assumiu toda forma humana e como servo aqui caminhou, sendo o Senhor dos céus, da terra e mar escolheu por nós se humilhar. Lá no Calvário, num triste momento, dilaceraram o seu coração, cravos nos pés e mãos marcaram para sempre o autor da redenção. Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamar, fez o surdo ouvir e o mudo falar, fez o morto se levantar, e quem aceitasse o seu favor herdaria o seu amor. Ele veio morrer para ser o nosso Salvador. Veio morrer para ser o nosso A Bíblia diz, Jesus ele disse lá em João no capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Se Jesus é a vida, se a gente está perto dele, a gente só sobrevive. Só fica correndo de um lado para o outro. Só fica cansando, só fica se machucando, mas machucando a você e machucando aos outros. Se você, assim como eu, está cansado de ficar rastejando por esses pecados, por esses objetivos errados,
você pode se entregar a Jesus. Hoje pode ser um dia de virada para você. E para mim também. O que a gente precisa fazer? Se entregar ao Filho de Deus. Aceitar as bênçãos dele na nossa vida. Está lá na Bíblia, lê os evangelhos. Você vai ver que quando as pessoas se encontravam com Jesus, não saía do mesmo jeito. Alguma mudança tinha. Saía muito melhor se aceitava ou muito pior se rejeitava. Porque o que Jesus ele causa no nosso coração é indescritível. Louvado seja Deus porque você pode aceitar, ficar com Ele essa noite. A começar uma jornada ou a recomeçar a jornada se você já começou e um dia se afastou. Que Deus nos abençoe. E aí nesse momento a gente vai orar. E você pode colocar essa decisão diante do Senhor nesse momento. Faça isso nesse momento, vamos orar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor enviou o Teu Filho para morrer por nós. Obrigado porque o Senhor enviou Jesus também para dar o exemplo do que a gente pode fazer, do que a gente deve fazer na nossa vida. Querido Pai, muitas vezes a gente corre do Senhor até hoje, mesmo o Senhor tendo vindo já mostrado como o Senhor é compassivo, como o Senhor é amoroso, como o Senhor gosta da gente, como o Senhor nos ama, como o Senhor quer estar pertinho da gente, mas muitas vezes a gente ainda corre, a gente ainda se esconde. Querido Pai, eu não quero mais isso para a minha vida e eu tenho certeza que ninguém aqui quer. Nos ajude a tomar a decisão correta. A gente precisa do Senhor, a gente é muito pecador, a gente erra, a gente se rebela, a gente tropeça. Por favor, Pai, tem misericórdia de nós. Venha ao nosso coração nesse momento e dá um coração novo para a gente, porque não tem conserto, está tudo errado. Por favor, Senhor, nos ajude. A gente quer estar com o Senhor. Nos ajude a não correr mais. A gente quer decidir nesse momento a aceitar o Senhor na nossa vida. Que a gente possa crer de todo o coração e receber a salvação nesse momento, pela Tua graça. Em nome de Jesus, amém.